Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Geografia e vamos trabalhar com o conteúdo deslocamento populacionais na América e na África. Então, estudamos aí no capítulo anterior sobre a trajetória da humanidade sobre o globo terrestre e aprendemos que as migrações fazem parte da vida do ser humano desde o início das espécies. Então, vamos dar continuidade com América e África no contexto das migrações contemporâneas. Então, o que são migrações? As migrações são as mudanças de populações de uma região para outra, ou de um país para outro, ou de um campo para a cidade. Então, as migrações, elas podem ser internas ou internacionais. As migrações internas são aquelas que ocorrem dentro do mesmo país ou região, e as internacionais são aquelas que ocorrem de um país para outro. Então, o que é imigração? Então, imigração é a entrada de pessoas de um outro país num país estrangeiro, tá? E ali eles vão estabelecer residência. E emigração são a saída, né, dessas pessoas de seu país de origem para outro, tá bom? Então, pessoal, a migração é o deslocamento aí populacional pelo espaço aí geográfico. Ele pode ser de forma temporária ou permanente, que aí desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. Então, o homem que migra, ele faz por alguma razão. E muitas vezes aí a sobrevivência de um determinado grupo social depende aí do seu deslocamento pelo espaço. Como, por exemplo, durante aí a pré-história, quando os primeiros seres humanos migravam em busca de alimento. Então, as migrações se deram aí por várias razões e se dão, né, por várias razões. Dentre elas temos aí a econômica, a cultural e religiosa, também a política e alguns fenômenos aí naturais. Então, aí, no decorrer da história aí da humanidade, os grandes fluxos migratórios internacionais, ou seja, as principais direções aí de migração, ocorreram principalmente por razões econômicas, mas nem sempre se deslocaram para o mesmo sentido. Para se ter uma ideia, entre aí o século XVI até as primeiras décadas do século XX, o principal movimento migratório internacional ocorria na Europa para outras regiões do globo, já que os países europeus foram os grandes responsáveis aí pela colonização da América, África e alguns países da Ásia. Então, no decorrer do século XX, o fluxo migratório passou a ser muito maior no sentido contrário, saindo aí de países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos da Europa, e principalmente na América do Norte, os Estados Unidos e o Canadá, que tem recebido muitos migrantes aí de várias partes aí do mundo, até mesmo da Europa. Então, alguns países mais pobres, eles também acabam migrando para países vizinhos, né? Que possuem aí economias mais estáveis, né? Nesse caso aí, os migrantes aproveitam que a entrada nesses países é facilitada por possuírem menos barreiras burocráticas e migram aí em busca de melhores condições de vida. Então, essa mudança aí no fluxo migratório, inicialmente foi bem recebida pelos países desenvolvidos, já que, com o grande desenvolvimento econômico e industrial,
eles necessitavam da mão de obra barata que se sujeitasse a exercer tarefas mais pesadas. Mas aí, com o passar do tempo, houve uma intensa mecanização, né, do processo produtivo e diminuindo assim a necessidade de trabalhadores desqualificados. Com isso, muitos imigrantes perderam seus empregos, né? E passaram a contribuir para o aumento dos problemas sociais, que foram o desemprego, a fome, a miséria, a violência, entre outros, né? E para tentar controlar aí a entrada de imigrantes e os problemas ocasionados pela grande reserva de trabalhadores desqualificados, vários países do mundo, como alguns países da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, eles endureceram suas políticas relacionadas à migração. Mas essas medidas não se mostraram aí eficazes, pois se tornou crescente o número de imigrantes que entram nesses países ilegalmente e, por não possuírem visto, não podem trabalhar em trabalhos aí formais. Outro desafio provocado pelas migrações que os países desenvolvidos precisam lidar é o preconceito e a intolerância que parte de sua população possui em relação aos migrantes, já que por serem culpabilizados pelos problemas sociais e ainda possuírem hábitos e manifestações culturais distintas, que muitas vezes aí são alvos de atitudes e de preconceito ou intolerância. Então, de acordo com o relatório da ONU, nos primeiros 15 anos aí do século XXI, houve um aumento aí de 41% no número de imigrantes no mundo, que chegou aproximadamente aí a 244 milhões. Desses, cerca de um terço, que é 76 milhões, vivem na Europa e 75 milhões na Ásia. E continente que mais recebeu migrantes nos últimos 15 anos, que foi 54 milhões na América do Norte, considerando apenas o país com maior número de imigrantes aí, os Estados Unidos, né, que lidera aí com 47 milhões de imigrantes. Seguindo pela Alemanha e Rússia, que possuem 12 milhões cada, e a Arábia Saudita com 10 milhões. Reino Unido com quase 9 milhões, Emirados Árabes Unidos com 8 milhões, e demonstra-se que pelo menos nessa primeira década aí do século XXI, os fluxos migratórios para os países desenvolvidos ou países subdesenvolvidos com economias mais dinâmicas se manteve, né? E os números de imigrantes no mundo aí cresceu 41% entre 2000 e 2015, segundo a ONU. Então, os imigrantes, né? Os imigrantes, eles podem ser refugiados, deslocados, requerentes de asilo e asilados políticos. Então, assim, o que são os refugiados? Refugiados são aqueles que fogem de um país, geralmente em grupos, né? E alegando aí temores fundados de perseguição por conta de crise humanitária, que são a violência, a miséria, o racismo, e em seu local de origem, para o qual não pode e não querem mais retornar. E os deslocados internos, né, que são os que fogem pelas mesmas razões e condições que os refugiados, porém permanecem dentro de seus países. Então, eles só fogem de uma região para outra. E os requerentes de asilo são os que fizeram, por intermédio da ONU, solicitação aí para receber o status de refugiados e aguardam a resposta para que o país o aceite, para eles poderem residir naquele país que eles estão naquele momento. E os asilados políticos? Os asilados políticos é sem intermédio da ONU. Eles solicitam asilo diretamente ao líder político máximo, né, de outro país, alegando aí perseguição, geralmente por parte de seu governo. Então,
aconteceu aí, como a gente viu, que tem alguns presidentes que eles acabam aí pedindo exílio político aí em outros países. Então, pessoal, como eu falei para vocês, os migrantes americanos, a maioria eles concentram nos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos hoje contabiliza 47 milhões desses migrantes. E muitos desses migrantes, eles vêm do México. É tanto que tem aí entre os Estados Unidos e o México, né, no limite do México e dos Estados Unidos, tem o corredor mexicano. E nesse corredor mexicano, alguns outros países estão aproveitando para atravessar e chegar aí aos Estados Unidos, que é o caso do El Salvador, Honduras e Guatemala, né? E no Brasil, nós tivemos aí, recente, né? Pessoas do Haiti, que são os haitianos, que eles acabaram vindo para o Brasil por conta do desastre natural que houve em seu país. E o mais recente agora é a Venezuela, por questões políticas, né, e econômicas do país. Os venezuelanos estão aí vindo para o Brasil, precisamente aí em Roraima, e eles estão ficando até a Venezuela voltar economicamente melhor para que eles possam voltar, tá bom? E as migrações e os migrantes africanos. Então, assim, os migrantes africanos, a gente sabe que os migrantes, eles foram de uma forma assim, mais colonizada. Hoje, a quantidade de migrantes africanos na América e na Europa é muito grande, mas não por questão de vontade deles. Na verdade, eles foram obrigados, né? Eles foram colonizados e foram obrigados a trabalhar como escravo nesses continentes, né? Tanto da Europa quanto da América. E eu espero que vocês conseguiram aí entender, né, sobre essa questão das migrações. A gente sabe que na África essa questão das migrações foi muito mais sofrida, né? Até hoje nós sabemos que os africanos, né, eles têm ainda um grande preconceito praticado por outros países, e isso acaba aí fazendo com que haja desigualdade no continente africano. Então, a intolerância humana, o preconceito é muito grande em relação ao negro, por conta de acharem ainda que eles são considerados pessoas que não têm uma igualdade como os outros considerados brancos, entre aspas. Tá bom, pessoal? Então, como se deu aí a urbanização na África, né? Com o surgimento aí das cidades no continente africano, é muito anterior ao processo aí da colonização, por vezes datado aí de milênios atrás. Entretanto, a maior parte das cidades africanas, né, ela surgiu durante ou após o período aí colonial. E atualmente o continente é o que exibe as menores proporções de pessoas vivendo em cidades, tá? Porém, ao mesmo tempo, é onde ocorre o processo continental mais intenso da urbanização. Entre aí 1995 e 2015, a população urbana do continente cresceu a uma taxa anual próximo de 3,5%,
muito mais alta que nos demais continentes e responde por boa parte os fluxos populacionais africanos. Então, o processo de urbanização desse continente também se diferencia dos demais em razão do papel apenas secundário exercido pela industrialização e pelo aumento da produtividade agrícola, aspecto que nos outros continentes costuma anteceder ou acompanhar o crescimento das cidades. Estas, nos continentes africanos, muitas vezes são organizadas economicamente em torno do Estado, uma vez que o setor público oferece os melhores empregos, melhores salários e, por vezes, até mesmo as edificações concentram-se nos centros urbanos e são poucos acessíveis nas zonas rurais e nas cidades menores ou vilarejos. Em alguns países, a capital funciona como um atrativo ou mesmo como uma única oportunidade de sustento aos jovens da zona rural. Então, como é possível verificar aí no mapa, como a gente está vendo aqui no mapa, que os países africanos, as favelas têm diminuído em proporções da população geral, mas boa parte desta ainda vive em áreas rurais. Isso somando a ausência de uma economia efetivamente industrial. Evidencia outra peculiaridade da urbanização africana, a manutenção de vínculos econômicos e laços sociais com o campo. Nos centros menores, a conexão com a vida rural ainda é forte e muitos dos habitantes seguem suas atividades como agricultores. Então, a gente sabe o quê? Que mesmo nas capitais aí africanas, a gente sabe que muitos que residem ali, ainda eles têm ainda uma especificidade com a zona rural. Então, muitos deles, dos povos ali que vivem na cidade, eles estão sempre indo para o campo, porque é dali que eles tiram a sua subsistência. Então, os migrantes americanos e africanos, consequência de sua chegada e saída. Então, os fluxos migratórios dos americanos e africanos correspondem aí à parcela significativa das migrações internacionais mundiais. Então, o continente africano praticamente inteiro e as regiões da América Latina e Caribe, no continente americano, estão entre os que mais enviam fluxos de imigrantes internacionais, seja entre países da própria região ou continente, seja para países mais distantes. Então, em 2017, mais de 36 milhões de africanos aí saíram de seus países. Deste, quase 20 milhões permaneceram nos limites do continente. Cerca de 10 milhões foram para a Europa, mais de 4 milhões para a Ásia e mais de 2 milhões aos Estados Unidos ou ao Canadá. Além disso, pouco mais de 500 mil de africanos foram para países da Oceania e menos de 60 mil se deslocaram à América Latina, ao Caribe. Por outro lado, quase 3 milhões de pessoas vieram de outros continentes para morar em países africanos. E pouco menos de 3 milhões são de origem desconhecida, isto é, pode ser do próprio ou de outro continente. Então, na América Latina e no Caribe, por sua vez, mais de 37 milhões de pessoas aí saíram de seus países em 2017. Então, desta aí, cerca de 6 milhões delas, permaneceram aí na região. Então, por volta aí de 26 milhões foram para os Estados Unidos ou Canadá. E outros aí, 4 milhões e meio, rumaram para países europeus, somando menos do meio.
de 500.000 de latinos-americanos que migrou aí para os países asiáticos, africanos ou então da Oceania. Por outro lado, quase 10 milhões chegaram de outros continentes ou da América do Norte. Então, já os países da economia atualmente desenvolvida, o que apresenta maiores níveis de IDH nesse continente é o Canadá e os Estados Unidos. Estão entre os maiores receptores mundiais de imigrantes de outros países, seja em relação à quantidade de indivíduos que abrigam, seja em relação à presença de imigrantes internacionais, como proporção da população geral. Então, pessoal, a qualificação da mão de obra no mercado, né? Como for que se dá essa qualificação da mão de obra? Então, um dos aspectos da vida social de uma população que recebeu ou emite migrantes internacionais são efeitos sentidos no mercado de trabalho. Então, nos países aí da América Latina e do Caribe, assim como nos países africanos, é comum que a imigração de jovens formados aí com ensino superior para países de economia desenvolvida configure aí algumas medidas. Então, um fenômeno denominado fuga do cérebro. Então, a saída da mão de obra qualificada aí para buscar oportunidade em outros países. Por sua vez, os países receptores obtêm ampla vantagem, pois não investiria na qualificação dos imigrantes, cujos custos foram bancados por sua própria família, né, ou países que é de sua origem. Então, aí, muitos hoje, pessoas da América Latina e africano, que tenham aí seu nível superior, eles estão em busca de melhores condições de vida. Então, eles procuram principalmente Estados Unidos, Canadá e alguns até a Europa, para que eles possam ter um trabalho melhor, né? Para que eles possam crescer tanto profissionalmente como pessoalmente, né? Então, quando esses países recebem essas pessoas que têm um nível de educação superior, eles têm uma vantagem sobre isso. Por quê? Porque eles não precisou custear a educação dessa pessoa. Quem custeou foi a sua família ou então o seu próprio país de origem. Então, para ele, é uma vantagem muito grande para o país que recebe esses migrantes, porque estão recebendo pessoas com um nível muito grande de conhecimento e que vai fazer com que o seu país se desenvolva mais, enquanto o seu país de origem ali, ele está ficando para trás por conta de não conseguir se desenvolver, principalmente em questão científica. Ok, pessoal? Eu espero que ficou entendido. Então, e as remessas financeiras? Então, outro aspecto aí de grande importância e impacto econômico no contexto global relativo às migrações internacionais são as remessas financeiras para familiares no país de origem, que tem adquirido a importância cada vez maior. Então, embora esteja aí em franca ascensão desde a década de 1990 até 2014, houve uma redução aí em 2015 e 2016 no mundo como um todo. Então, voltando a crescer no ano seguinte. Como mostra aí o gráfico do lado aqui, vocês podem estar olhando, né, que a América Latina e no Caribe, contudo, o fluxo seguiu sempre crescente nos últimos anos, proveniente principalmente dos Estados Unidos. Então, você dá para ver que a América Latina e o Caribe, aí do lado no gráfico, ele cresceu muito mais por conta de esses migrantes estarem nos Estados Unidos. E o valor total dessas remessas no ano em questão foi de 574 bilhões de dólares, né?
é 3 vezes maior que a ajuda oficiais ao desenvolvimento registrada pelo Banco Mundial e constituiu fontes de recurso mais estável que outros tipos de fluxo de capital externo, como investimento privados e programas de ajuda. Então, isso vai fazer com que, como mostra no mapa aí, que alguns países americanos e africanos têm nas remessas financeiras de seus migrantes o recurso econômico de grande importância para o PIB nacional. Então, isso quer dizer que esses migrantes que estão nesses países, como Estados Unidos, Canadá e até na Europa, eles também, com esse trabalho dele, com o que eles ganham, eles acabam aí enviando para os seus familiares nos seus países de origem, fazendo com que o PIB do seu país também se desenvolva por conta disso, tá bom? Então, espero que ficou entendido, pessoal. É isso aí. Eu estarei aqui no momento da aula para tirar as dúvidas de vocês, tá bom?